Olá, olha só, eu tô aqui de uma forma mais ou menos improvisada conversando com vocês, porque ontem de noite eu gravei o vídeo de correção da prova de nível P da Canguru de 2024. Só que eu preciso que você entenda o seguinte: eu tenho muito pouco tempo disponível durante o dia para fazer as gravações. E de noite eu não tenho equipamento potente, forte, para me ajudar a fazer um vídeo de muito alta qualidade em relação à imagem, à minha gravação da câmera. Então, você vai ficar aqui com o vídeo de correção do nível P de 2024. Você vai perceber que lá no cantinho a minha imagem não está perfeita porque eu tive que fazer de noite, tá bom? Fica aí com a correção. Depois, lá no final, registra para mim quantos pontos você fez, se você fizer junto comigo. E eu fico no desejo aí de uma boa prova, de um bom resultado na Olimpíada Canguru. E tem outros vídeos também trazendo dicas com relação à prova em si, tá bom? Estratégias para você poder medalhar e tirar um bom resultado. Obrigado pela atenção, fica aí com o vídeo. Espero que não seja uma experiência ruim o fato da imagem ali no cantinho estar ruim. Combinado? Valeu! Questão número 1. Qual número está escrito dentro do triângulo, dentro do quadrado e dentro do círculo? Beleza, então eu preciso atender a três coisas ao mesmo tempo. Ele tem que estar dentro do triângulo, dentro do quadrado e dentro do círculo. Cara, eu preciso atender essas três coisas. Eu posso fazer de dois jeitos que me passam pela cabeça, tá? Uma delas é ir destacando os números que atendem a essas demandas. Por exemplo, eu vou destacar aqueles que estão dentro do triângulo. Ó. Aqui, são somente esses. Outro jeito seria eu apagar ou riscar aqueles que não atendem a algum dos critérios. Então, por exemplo, eu preciso que esteja dentro do triângulo. O número 3 não está, então eu posso riscar ele da minha lista. E tem um detalhe, tá, gente? Vocês que estão começando a realizar a prova agora, a prova é sua. Você pode manipular ela, você pode rabiscar, você pode amassar, dobrar, até mesmo você pode rasgar e molhar ela. Só toma muito cuidado para você não atrapalhar alguma questão que esteja no verso e que você ainda vai fazer. E toma muito cuidado também com o cartão resposta. O cartão resposta, ele tem que estar impecável, tá bom? Você não pode rasurar ele, ou seja, você não pode marcar duas letras. O cartão resposta da Canguru é mais ou menos assim, ó. A, B, C, D e E. Se você rasurar, ou seja, você marcar a letra E e depois marcar a letra C, você perde essa questão, tá bom? Inclusive, você perde ponto por causa disso. Toma muito cuidado. Então você tem que evitar ao máximo estragar o seu cartão resposta. Não deixe ele molhar, não rasga. Você corre o risco até de desclassificação, tá bom? Então, para você que está começando no mundo das provas, importante saber. Agora, você rabiscar a prova, as questões em si, você pode, tá bom? Você pode, a prova ela é sua. Então vamos lá. Eu vou riscar, voltando para o exercício agora, cara. Eu vou riscar todos os números que não estão dentro do triângulo, ó. Então, aqui não está, não e não. Percebe que sobraram somente esses quatro. Depois, ele também precisa estar dentro do quadrado, ele precisa estar dentro dessa figura aqui, ó. Poxa, então eu vou riscar aqueles que não estão dentro. Eu já risquei alguns, mas eu também posso riscar o 4 e o 9. E por fim, ele disse que tem que estar dentro do círculo. Dentre esses dois números, somente um deles está dentro do 5, do círculo, que é o número 5. O 7 eu poderia apagar. Então a resposta da número 1 é a letra C. Número 2. Algumas figuras foram pintadas em duas placas de vidro. Ana coloca uma placa sobre a outra sem girar as placas. O que ela vê? Cara, então beleza. Eu tenho uma placa que está aqui, tenho outra que está aqui, e a Ana ela vai posicionar uma em cima da outra. O que vai acontecer? Eu posso ter o caso de uma pecinha, uma figura, ficar em cima da outra.
E eu preciso que elas ocupem a mesma posição em relação ao quadrado original. Então, por exemplo, percebe que nesse primeiro aqui eu tenho um triângulo na ponta de cima na direita, enquanto que no outro eu não tenho nada. Ou seja, eu vou estar sobrepondo um triângulo com nada. O que é que tem que aparecer então? Lá em cima na direita. Vamos fazer uma representação aqui, ó. Aqui em cima, na direita, qual é a figura que precisa aparecer? Uma combinação entre um triângulo e um nada, ou seja, um triângulo. E percebe que ele está meio que apontando para cima, né? Ele não girou a peça. Eu também tenho aqui em cima na esquerda uma combinação de nada com uma figura dessa, um hexágono. Então eu vou continuar tendo um hexágono aqui. Não vai ficar perfeito, mas não tem problema. Aqui embaixo na esquerda, nesse pedacinho, eu tenho uma combinação de triângulo com nada. E o triângulo está apontando para baixo. Então aqui eu continuo com esse triângulo. Embaixo na direita, eu tenho uma combinação de nada com o hexágono de novo. Então aqui eu tenho mais um hexágono. E no meio eu tenho uma combinação de um círculo com um trapézio. Então essas duas peças vão ter que estar sobrepostas. Um círculo e um trapézio. E percebe que esse trapézio ele é assim, ó, um pedaço grande e um pedaço pequeno. O pedaço pequeno ele está em cima. Então, quando eu for colocar o círculo aqui, o pedaço grande tem que continuar na parte de baixo. Então, eu tenho um círculo lá no meio com um trapézio. Dentre as opções aqui está ok, ok, ok e ok. Cara, eu acho que é a letra A mesmo, né? Vamos identificar por que a letra B está errada. Porque o trapézio está com a parte pequena para baixo. Por que a letra C está errada? Porque esse triângulo aqui de cima está apontando para baixo. Por que a letra D está errada? Porque o triângulo deveria estar do lado direito e não do lado esquerdo. Por que a letra E está errada? Pelo mesmo motivo, o triângulo deveria estar na direita e não na esquerda. Então, resposta letra A mesmo. Acertei. Número 3. No desenho, há 4 formas estranhas. Quantas dessas formas têm 3 bolinhas dentro dela? Cara, aqui mais uma vez, você é o dono da sua prova. Você pode rabiscar nela à vontade. Então você pode pegar a sua caneta e de uma forma bem levinha, vai riscando a sua figura. Olha aqui, eu vou colorir dentro dessa parte aqui, por exemplo, ó, e vou ver quantas bolinhas tem. Vou colorir aqui, bem de levinho, porque eu não quero atrapalhar o resto da figura. Eu tenho uma, duas, 3 bolinhas. Então essa daqui é uma peça já, ó. Essa peça aqui, ela tem 3 bolinhas. Ela conta para o que eu quero saber. Vou riscar essa daqui agora, ó. Ela tem uma bolinha. Eu vou riscando. Tem mais uma aqui. Mais uma aqui. Essa daqui também tem 3 bolinhas. Então também conta para o que eu quero saber. Aqui na parte de dentro, começa a ficar mais cheio, mais chato de ver, né? Mas vamos lá. Uma bolinha, 2, 3 bolinhas. Então, essa aqui dentro também tem 3. E eu tô vendo que ainda tem uma parte que eu não colori. Olha aqui, ó. Uma, 2, 3 bolinhas. Então, eu tenho exatamente 4 pedaços que possuem 3 bolinhas dentro. Número 4. Canguruaru desenhou algumas figuras numa folha e colocou essa folha sobre uma mesa. Em seguida, ele girou a folha da seguinte forma. Depois, Aru girou a folha da mesma forma outra vez. O que Aru observa agora? Meu amigo, eu te indico numa situação dessa buscar alguma referência que te ajude a entender a movimentação das peças. Como assim? Por exemplo, percebe a movimentação do triângulo que está na frente, ó.
Quando eu digo na frente, é como se ele fosse a primeira pecinha que estivesse puxando as outras, como se fosse um trenzinho. Olha aqui. É como se essa peça viesse para cá e todas as outras acompanhassem ela, né? Então, ó, a setinha passou a apontar para a esquerda. O último triângulo lá, ele acompanhou o círculo, como se tivesse uma linhazinha aqui puxando. Depois, ó, percebe que essa formatação é exatamente a mesma que estava aqui, ó. E ela vai receber um novo giro. Cara, se eu imaginar que isso daqui era tipo um trenzinho e que essa peça da frente, para onde que ela foi no momento do giro? Ela veio aqui para cima. E o triângulo está apontando para cima. Logo atrás dele aqui embaixo tem o círculo e logo atrás dele aqui no lado tem o outro triângulo apontando para o círculo. Então eu vou ter algo mais ou menos assim e eu consigo observar a letra C como sendo a melhor versão, que representa esse giro da minha peça. Questão 5. Na figura, há 8 carinhas diferentes. Somente uma delas não aparece 2 vezes. Uma delas não aparece 2 vezes. Qual é essa carinha? Eu preciso identificar qual delas apareceu ou menos de 2 ou mais. Cara, eu vou buscar cada uma dessas lá dentro. Então, ó, eu vou olhar essa figurinha e vou ver quantas vezes ela se repetiu aqui no meio. Percebe quais são as características dela? Ele está com a boca aberta, como se tivesse levado um susto, cabelos arrepiados, e ele tem as orelhas aqui para o lado de fora. Percebe que tem alguns rostinhos que não tem orelha, ó. Então, característica dele: boca aberta, orelhas, cabelo em pé e olhinho preto. Vamos procurar aqui, ó. Vamos usar o cabelo em pé como referência? Eu tenho esse, 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 esse e esse. Ou seja, eu usei uma característica dele para poder encontrar todas as possíveis versões. Agora, entre elas, eu vou contar quantas que realmente são iguais a esse daqui. Eu preciso que ele esteja com o rostinho assustado. Então, esse daqui não é o caso, não é. Eu tenho, olha só, aqui, ó, essa e essa. E percebe que além de o rostinho estar assustado, com o cabelo arrepiado, ele tem as 2 orelhas e não usa óculos. Então, esse daqui, ele aparece 2 vezes. Então, não é essa a resposta. Vou olhar agora esse daqui. Poderia ser em qualquer ordem, tá, gente? Vamos buscar uma referência dele. Ele tem chapéu. Vamos marcar todo mundo que tem chapéu? Aqui, aqui, aqui. Todo mundo que tem chapéu. Bastante gente até, né? Além de ter chapéu, eu percebo que ele não está de óculos. Então eu já posso eliminar alguns, ó. Esse não, 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 não. Sobraram um, dois. Não, esse aqui está de óculos, né? Sobraram exatamente 2. Eles são iguais ao que eu estava procurando? Tinha mais um de chapéu aqui. Espera aí que eu pulei ele, ó. Mas ele também não é o nosso. Inclusive, por que que ele não é o nosso? Porque ele não tem orelha, né? Então, esse daqui não é. Esse daqui na esquerda também não tem orelha. Também não é ele. Então, percebe que eu já marquei todos os bonecos que têm chapéu. Depois que eu marquei os de chapéu, eu observei quais estavam sem óculos. E depois eu observei quais tinham orelha. E eu percebi que somente um caso é equivalente a ele. Então, essa é a resposta, porque ele quer saber qual deles não aparece 2 vezes. Ok? A gente até poderia testar os outros, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou avançar e fico na torcida para eu não ter cometido nenhum erro nessa seleção. Bruno está preenchendo o triângulo da imagem usando peças triangulares iguais. Quantas peças ainda faltam para Bruno preencher completamente o triângulo? Então ele está pegando vários triangulinhos iguais e está conectando para construir essa peça. Mais uma vez, você é o dono da prova, você pode rabiscar nela. Então você pode construir os triângulos que estão faltando.
aqui, ó, em forma de rascunho mesmo. E percebe que os que estão faltando são os brancos. Quantos brancos estão faltando? 1, 2, 3. Vamos colorir aqui do nosso jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então faltam 6 triângulos para completar essa peça. Questão número 7. Qual numeral no quadriculado ao lado foi feito com uma fita mais comprida? Bem, se eu contar quantos quadradinhos a fita ocupou, eu consigo identificar o tamanho da fita, né? Só que percebe que eles têm uma dobra. Cara, o que acontece quando eu faço essa dobra? Imagina que esse número 1 ele não tivesse dobra, a fita tivesse toda esticada. O que aconteceria? Eu teria ela indo um quadradinho aqui para cima, ó. Então percebe que a dobra também conta como uma unidade. A dobra ela conta como um quadradinho. É como se eu tivesse esse triangulinho aqui contando duas vezes, né? Uma na ida e depois ele faz a dobra. Então o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos quadradinhos cada fita tem, sendo que cada dobra eu vou contar como um quadradinho também. Então o número 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. O número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, peraí que eu perdi a conta aqui. Me desconcentrei. Vou começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Número 5, cara, o número 5 ele é espelhado em relação ao 2. Então, eu acredito que ele tem que ter exatamente o mesmo tamanho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O número 6, o detalhe é que a fita está passando duas vezes aqui, ó. Toma cuidado com isso. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e ainda tem mais uma vez aqui, tem 13. Então, qual é a mais comprida? É a de número 6, letra D. Questão número 8. Após Helena usar o carimbo ao lado da folha de papel, qual figura ficará carimbada entre essas aí? Aqui, gente, a gente tem uma situação de simetria. Imagina que isso daqui é um espelho. Tudo que eu desenhar de um lado tem que ser refletido de forma simétrica para o outro lado. Tem que ser exatamente a mesma figura, porém espelhada. Olha aqui o que acontece. Eu vou até usar uma ferramentinha para a gente entender o que é que acontece quando a gente desenha com um espelho no meio. Beleza? O que eu posso desenhar aqui? Eu vou desenhar uma maçã. Vamos ver se eu sei desenhar uma maçã. Vai ser um rascunho de uma maçã, beleza? Aqui tem uma maçã, ela está com uma mordida, olha aqui o dente. Então, isso daqui é uma maçã. E aqui está o rabichinho dela, com uma folhinha. Beleza? Cara, olha o que eu percebo. Que quando eu tenho um espelho aqui no meio, tudo fica invertido apenas em uma direção. O que eu quero dizer com isso? A folhinha, vamos imaginar que aqui está o centro da maçã. A folhinha ela continua acima do centro. A bundinha da maçã continua abaixo do centro. A mordida continua acima do centro. Porém, quando eu olho em relação ao espelho, tudo está invertido. A folhinha que estava apontando para o lado direito, do outro lado aponta para o lado esquerdo. Percebe que a mordida ela está longe do espelho nos dois casos. A distância que eu tenho daqui até aqui é a mesma que eu tenho daqui até aqui. Então fica tudo espelhado. Como que esse gatinho aqui vai ficar então? Primeiro, imagina que tem um espelho aqui, ó. Percebe que o rabinho vai estar mais perto do lado de cá e que a manchinha preta grandona ela tem que estar mais afastada. Então vamos tentar imaginar esse gato, ó. Eu vou desenhar de forma rascunhada, eu não preciso desenhar bonito. O rabinho ele tem que estar mais próximo do espelho, né?
Então aqui vai ter um rabinho. Mas o que talvez ajude a gente a resolver vão ser as manchas. Ó, ele tem as duas orelhas e uma delas é manchada. A manchada é a que está mais perto ou mais longe do espelho? É a que está mais perto. Então a manchada vai ficar do lado direito. A mancha grandona que ele tem está afastada em relação ao espelho. Então ela vai continuar afastada. Enquanto que a mancha pequenininha vai ficar mais próxima. Então o gatinho ele vai ficar algo próximo assim. Vamos ver se isso já resolve para gente. E observa que o rabo ele está virado para a direita. Então não pode ser a letra A, nem a letra B e apenas por causa do rabo. Pensando nas orelhas, não pode ser a letra C porque nenhuma das duas está manchada, né? Então não pode ser. Entre a letra D e a letra E, o que está diferenciando elas é a orelha. E a orelha ela tem que estar espelhada em relação ao original. Com isso, a resposta é a letra E. Bora para a questão. Ah, detalhe: aqui a gente terminou as questões de nível fácil. Todas elas variam 3 pontos. Se você errar uma questão fácil, você perde ponto. Toma cuidado com isso. Inclusive, eu gravei um vídeo que fala sobre uma estratégia, o que fazer quando você tiver dúvida numa questão. Você deve chutar ou não. Assiste lá depois, beleza? Questão número 9. Catarina atravessa o labirinto passando somente pelas casas onde a soma dos números é 7. Qual fruta ela encontra ao sair do labirinto? Aqui a gente precisa acostumar com quais são as somas que resultam em 7. Pode ser 7 mais 0, 6 mais 1, 5 mais 2, 4 mais 3, 3 mais 4, 2 mais 5, 1 mais 6 e 0 mais 7. Então, todas essas somas resultam em 7. Qualquer coisa diferente disso aqui, ela não pode passar dentro do labirinto. Vamos procurar números que não, somas que não resultam em 7. Por exemplo, ó, 3 mais 4 dá 7, 1 mais 6 dá 7, 4 mais 2. Opa, olha aqui. 4 mais 2 não dá 7. Então, essa casinha aqui, olha, ela não pode passar. Consequentemente, não é essa fruta. Vamos procurar mais. 2 mais 5, 2 mais 5. Vamos ver. Aqui, encontrei mais uma soma que não dá 7, ó. Essa daqui. Essa daqui também não pode passar. Vamos ver se tem mais. Aqui embaixo, olha aqui, 3 mais 2, 2 mais 3 dá 5. Também não pode passar. Se ela não pode passar por essa daqui, ela não consegue chegar até a cenoura. Então a letra C também não pode ser. Vamos ver se tem mais algum. Agora eu acho que todas as outras somas dão 7. Eu preciso buscar alguma outra informação que me mostre se tem alguma fruta que ela não consegue acessar. E olha aqui que eu percebo. Eu percebo que tem algumas paredes que estão abertas e algumas paredes que estão fechadas. Então, provavelmente é isso que está me dando alguma dica. Percebe, por exemplo, o que está acontecendo com a laranja? Se ela vier por aqui, depois para cá, não tem como ela passar por essa parede, porque essa parede está fechada. Não tem nenhuma parede que permita ela chegar até a laranja porque essas duas aqui estão fechadas, eu não consigo passar por dentro delas. Então a laranja não é uma opção para Catarina. Ela não consegue entrar lá, ó. Ela não pode entrar, entendeu? Então a laranja não é. A maçã, vamos testar a maçã. Eu consigo chegar até ela se eu fizer esse caminho aqui, ó, por exemplo. Aqui está uma barreira fechada, por cima eu não posso ir, por baixo também está fechado. Eu não consigo acessar a maçã. Todos os seus caminhos estão bloqueados. A única opção é a banana. Vamos ver se a gente realmente consegue chegar até a banana? Se ela vier por aqui,
depois aqui para baixo, para cá. Olha, ela realmente consegue chegar até a banana. Não tem nenhuma barreira que está fechada e não tem nenhuma soma que não seja 7. Com isso, a resposta é a letra A. Está aqui. Número 10. Pedro tem 4 blocos com 2 cubinhos cada. Inclusive está desenhado. Fica aí uma dica. Toda vez que você tiver um desenho, aproveite do desenho. Entenda do que ele está mostrando, do que se trata esse desenho. Isso vai te ajudar muito a desenvolver a sua forma de pensar, tá bom? Qual das estruturas a seguir com 8 cubinhos cada ele não pode representar? Ou seja, ele consegue fazer várias montagens menos uma. Qual? Aqui, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de testar possibilidades em cada uma das alternativas. Por exemplo, olha essa letra B. Eu acho que ela é a mais fácil de a gente entender. Eu tenho 4 bloquinhos de 2. Eu posso ter colocado um bloquinho de 2 na vertical aqui, um bloquinho aqui, um aqui e um aqui. Ou seja, usando exatamente os 4 bloquinhos, os 4 na vertical encaixadinhos, eu consegui formar essa combinação. Se eu conseguir formar, a resposta não é essa, porque ele quer saber qual dessas estruturas ele não consegue. Cuidado com isso, tá bom? Então a figura da letra B é possível. Vamos dar uma olhada na letra E. Ela também me parece ser fácil de analisar. Ó, eu tenho, por exemplo, uma coluna aqui na vertical, e aí eu já usei esses 2 bloquinhos, ó. E eu posso colocar 3 linhas deitadinhas. Eu tenho aqui um bloco e um bloco. Ou seja, a letra E é mais um caso possível de se fazer. Vou pegar qualquer uma. Letra C. Eu consigo imaginar 2 bloquinhos aqui, 2 aqui, 2 aqui e um deitadinho aqui, formando exatamente as 8 peças. Então, esse daqui também é possível de se fazer. Na letra A, será que eu consigo montar essa peça? Ó, se eu colocar os 2 verticais aqui, ó, formando isso. Eu coloco um deitadinho aqui, um vertical aqui. Opa, e 2 deitadinhos lá atrás, onde eu nem mesmo consigo olhar direito, eu consigo montar essa peça. Então a letra A, ela é sim possível. Sem querer, eu deixei a letra D por último e vamos verificar se realmente não tem como eu montar? Se eu coloco isso daqui na vertical, eu tenho 2 pecinhas, essas duas aqui, ó. Aqui atrás eu coloco 2 na vertical, inclusive tem um bloquinho lá atrás que eu não consigo ver. Aí imagina que eu coloque aqui, olha, deitadinho, 2 bloquinhos, e os outros 2 que ficaram faltando, eles formam uma escadinha, eles não são uma sequência. Então eu não consegui. Posso tentar de outras formas, tá? Não fiquei satisfeito com o resultado até esse momento, vou tentar de outro jeito. Então imagina que a primeira peça que eu coloquei foi essa daqui, ó. Ela e tem mais um bloquinho ali atrás, ó, embaixo dessa. Então aqui tá um. Aí eu coloquei esses 2 deitadinhos aqui também. Coloquei esses 2 deitadinhos e poxa, ficou só faltando esse bloquinho que está aqui em cima e mais um que está lá embaixo. Então eu sempre tenho uma situação em que eu não consigo conectar 4 peças de 2 cubinhos. Com isso, a letra D é a resposta. De qualquer forma, eu já tinha conseguido visualizar a montagem de todas as outras. Então, eu posso afirmar com mais certeza ainda de que é a letra D. Número 11. Shane tem 5 caixas com brinquedos. Ele despejou os brinquedos das 4 caixas. De 4 caixas, ele tem 5 e ele despejou as 4 caixas em uma mesa e misturou esses brinquedos. Qual caixa não teve os seus brinquedos misturados? Então ele pegou somente 4 dessas aí e misturou. Cara, o que eu faria aqui? Eu tentaria encontrar, eu tentaria encontrar alguma relação que existe entre
a quantidade de um tipo de animal e as possíveis caixas de onde eles vieram. Por exemplo, joaninhas. Eu tenho uma, duas, três joaninhas. Para que eu tenha três joaninhas entre as possibilidades lá em cima, eu preciso ter despejado aqui embaixo uma caixa com duas joaninhas e uma caixa com uma, porque são as únicas combinações, olha, uma, duas e duas. Então, necessariamente, eu tive que colocar duas caixas com duas joaninhas mais uma caixa com uma joaninha. Isso para eu completar três joaninhas. Aliás, eu falei besteira, né? Perdão. Eu gastei uma única caixa com duas joaninhas, mais uma caixa com uma só. Então percebe que a caixa que não foi despejada tem que ter joaninha. Se eu tivesse jogado todas as joaninhas, se essas três caixas tivessem sido despejadas, eu teria que estar vendo cinco joaninhas. Então a resposta aqui é eu já posso riscar, né? Ó, a letra C não é. Essa daqui foi despejada. E a letra E também foi despejada. Por quê? Só para reforçar. Porque eu sei que nem todas as joaninhas estão ali no meio. Ou seja, a caixa que não foi despejada tem que conter joaninha. E eu vou além. Para eu ter chegado em três joaninhas, significa que essa daqui tem que ter sido jogada, né? Eu tive que jogar uma caixa de duas joaninhas e uma caixa de uma joaninha. Como eu só tenho uma opção, a letra A também foi. Então percebe que a minha resposta está entre B e D. Se você chegou nessa mesma conclusão que eu, mas você não conseguiu avançar depois, você ficou com a opção de chutar entre duas alternativas, eu recomendo que você chute, tá bom? A expectativa do ganho, ela existe e é muito maior do que se eu não tivesse eliminado alternativas. Agora eu vou buscar alguma outra forma, alguma outro animal para me indicar qual caixa que foi. Posso usar qualquer animal, tá? Preferencialmente que esteja ou na B ou na D. Então, por exemplo, o sapo. Eu tenho um sapo aqui. Eu tenho quantos sapos no total? Um, dois, três, quatro. Os quatro sapos estão lá embaixo? Um, dois, três. Não. Então a caixa que não foi despejada contém um sapo. A única opção que eu tenho é a letra B. A caixa que contém um sapo e duas joaninhas. Eu juro, esse exercício eu sinto que não ficou o mais explicativo possível. Mas eu estou fazendo em formato de simulado, eu quero usar um tempo que seja ok, eu não vou refazer, tá bom? Se você entender que eu preciso e que faz muito sentido eu refazer, deixa aí nos comentários que eventualmente eu posso fazer isso, ok? Questão 12. No diagrama, cada figurinha tem um valor diferente. Qual é o valor da estrela? Cara, aqui a grande sacada pode ser eu tentar encontrar alguma relação de figurinhas que são iguais e que estão se relacionando com um número. Por exemplo, olha só, eu vejo que dois rostinhos somados, eu somei duas figuras iguais e o resultado deu 10. Caramba, duas figuras iguaizinhas e o resultado deu 10. Quanto é que tem que valer cada uma então? 7 e 3? 2 e 8? Não, né? O rostinho ele tem que valer a metade de 10. Então o rostinho ele vale a metade de 10, que pasmem é 5. Então o rostinho vale 5 unidades. Só para deixar claro de novo, por quê? Porque duas vezes esse rostinho, duas figurinhas iguais, resultaram em 10.
Então, cada uma tem que valer 5. Eu posso buscar outras relações assim. Por exemplo, olha aqui o coração. 2 corações somados deram 4. Poxa, eu tenho duas figuras iguaizinhas que resultam em 4 juntas. Então, o coração ele tem que ser a metade de 4. E, pasmem, é 2. Então, eu já descobri o valor do coração, já descobri o valor do rostinho e quero descobrir o da estrela. Olha aqui, eu tenho essa relação aqui, ó. Um coração mais uma estrela tem que resultar em 5. Só que eu já sei quanto que é o coração. Então, 2 mais algum número que eu não conheço, que eu chamei de estrela, tem que resultar em 5? Poxa, que número é esse? 2 mais alguém tem que dar 5. Esse alguém é o 3. Então, a estrela vale 3. Se você quiser testar, agora analisa todas as linhas. O rostinho mais 2 corações dá 9. 5 mais 2 mais 2 é 9? Sim, então a primeira linha está certa. Segunda linha, 5 mais 3 mais 2 é igual a 10? Sim, então a segunda linha está certa. Eu poderia testar todas elas e eu ia ver que está certinho. Beleza? Questão 13. Um cavalinho de brinquedo foi colocado dentro de uma caixa com 1 metro de altura, 1 metro de largura e 2 metros de comprimento. Uma fita foi usada para fechar a caixa, passando por todas as 6 faces da caixa, como indicado. Foi gasto 1 metro de fita para fazer o nó. Qual é o comprimento total dessa fita? Aqui, primeira coisa, assim, o texto ele é bem grande, né? O texto ele é bem grande, então às vezes a gente começa a ler e a nossa mente ela desaparece, ela vai para em outro lugar, ela se distrai, perde o foco. O que eu posso fazer para me ajudar? Primeiro, eu posso destacar as informações importantes. Então ele me disse que essa caixa tem 1 metro de altura, 1 metro de largura, vou até usar cores diferentes para ficar mais claro, ó, e 2 metros de comprimento. Outra forma de registrar isso é no próprio desenho. A altura daqui até aqui embaixo vale 1. O comprimento, aliás, a largura daqui até aqui vale 1. Aqui até aqui, que ele chama de comprimento, 2. E ele me disse que ele gastou fita para fazer isso, quer saber quanto de fita. Poxa, se a caixa tem 2 metros de comprimento, então percebe que a fita nessa parte da caixa, nessa face, ela tem exatamente o mesmo tamanho que o comprimento. Então vamos lá. Eu preciso contar cada pedacinho da fita. Eu tenho esse pedacinho, vou usar outra cor aqui, deixa eu ver. Eu tenho esse pedacinho aqui na frente, que eu estou colorindo de rosa, que equivale, tem a mesma medida do comprimento. Então, o rosa vale 2 metros. Só que tem um detalhe que você vai se acostumando mais com o tempo. Lembra que isso daqui é uma caixa e que tem um outro pedaço lá atrás, ó. Eu não consigo ver por causa do desenho, é só um desenho. Mas se eu pudesse girar a caixa, eu ia ver que tem um pedaço lá atrás também que tem exatamente o tamanho do rosa. Então ele tem 2 metros e lá atrás eu tenho mais 2 metros. Mais 2 metros. Então a parte rosa teria 4 metros no total. Vou colorir de amarelo agora. Lateralmente aqui, olha, eu tenho uma partezinha da fita que vale 1 metro. Então o amarelo, não ficou legal isso aqui, vou escrever de preto mesmo, tá? Então o amarelo, ele tem 1 metro. Só que além desse que está visível para mim, eu também tenho lá atrás da minha caixa outra face. Então mais 1
metro. Eu também tenho a altura. A altura que eu vou colorir de verde, eu tenho aqui e também tenho lá atrás. Essa medida vale 1 metro. Eu tenho 1 metro para lá e um para cá. Então, verde, eu tenho 1 metro aqui na frente, mais 1 metro lá atrás, 2 no total. E percebe que ainda tem uma medida que eu não colori, né? Tá faltando aqui no lado, ó, aqui em cima, essa medida, que vale o equivalente a essa lateral aqui da caixa, que vale 1. Então, de laranja, eu tenho 1 metro lá em cima, mais 1 metro lá embaixo, 2 metros no total. Cara, toda caixa ela tem 6 faces, é como se fosse um cubo, como se fosse um dado. Então eu tenho que ter somado 6 números aqui no total. 6? Não, calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ué, eu somei alguma coisa errada aqui, hein? Ou não? Na frente, atrás. Um lado do outro. Ah, tá. É porque eu não estou contando quantas faces tem, né? Eu tenho uma face aqui que tem uma corda para cima, vertical, e uma horizontal. Então, esquece isso que eu falei. Eu não tinha que ter 6 pedaços. Eu posso ter mais, né? Quantos metros de corda foram usados no total? Todos esses pedacinhos aqui, mais o nó. Ele me disse que para fazer esse nó aqui, para fazer o laço aqui na frente, ele gastou mais 1 metro. Então, no total, ele gastou 4, mais 2, mais 2, mais 2, mais 1. 4 mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 1, 11. Então, ele gastou 11 metros de fita. Questão 14. A figura mostra uma ponte, primeiro ocupada por 3 carros e depois ocupada por 2 carros. Os carros são todos iguais e as distâncias entre eles são mostrados na figura em metros. Qual é o comprimento de cada carro? Olha só, se todos eles são iguais, o que é que eu penso? Pergunta que me vem à mente aqui é: o que tem de diferente? O que tem de diferente entre as duas figuras? Entre as figuras. Olha, eu tenho duas coisas diferentes. Primeiro, eu tenho uma diferença de um carro. Então, aqui em cima, eu tenho um carro a mais. Então, a diferença entre eles é de um carro. E, além disso, são os espaços vazios. O espaço vazio que existia aqui e foi ocupado por aquele carro vai estar representado pela diferença dos espaços vazios. Nessa primeira fileira, quantos espaços vazios eu tenho? 1, mais 2, mais 1, mais 2. Isso dá 6 metros. Nesse aqui de baixo, quantos espaços vazios eu tenho? 4, mais 4, mais 3. 4 mais 4 é 8, mais 3 é 11. Então, eu tenho 11 metros de espaço vazio aqui embaixo, 6 metros de espaço vazio aqui em cima, uma diferença de 5 metros. Então, tem 5 metros de diferença. E, poxa, a diferença é exatamente um carro. Um carro de diferença. Então, cada carro tem 5 metros. Questão 15. Uma fila de figuras é feita com a repetição desse padrão. Então, tem várias figurinhas se repetindo aí. Como mostrado a seguir. Eita! E percebe que isso daqui é infinito, né? Ó, tem uma reticências aqui. Qual é a figura que aparece na 27ª posição da fila? Cara, aqui eu tenho a notícia para te dar. Você pode desenhar tudo, até a 27ª posição. Mas a gente precisa
seria muito valioso a gente conhecer uma estratégia mais ágil, porque imagina se ele te perguntasse qual é a figura que está na posição de número 510. É impossível desenhar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode imaginar os ciclos. Quantos ciclos são formados? Quantos ciclos completos dessa repetição são feitos? Então, um ciclo ele envolve essa combinação de 5 figuras. Então, a cada 5 figuras, eu completo um ciclo. Então, percebe, por exemplo, que o último aqui, o fogo. O fogo ele vai estar na posição de número 5. Se eu disser que é assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então percebe que o fogo ele sempre vai estar na posição dos múltiplos do 5, porque ele é a última figura do meu ciclo de 5. Então o fogo ele está no 5, depois do 5 no 10, depois no 15, depois no 20, depois no 25, depois no 30 e por aí vai. E percebe que o número 27 ele está em algum lugar aqui. Então, depois que eu completo o meu ciclo, eu tenho o número 26 e tenho o número 27. Poxa, eu completei o ciclo completo mais uma, duas figuras. Quem é que está ocupando a figura de número 2 na minha sequência? O fantasma. Então, ele é quem ocupa a posição de número 27. Eu quero te mostrar um jeito ainda mais prático, tá? Que é perguntar quantas sequências completas esse ciclo fez até o 27. Eu posso fazer 27 dividido por 5, já que a minha sequência tem 5 figuras. 27 dividido por 5 dá 5, resta 2. O que é que isso significa? Que ele fez 5 ciclos completos mais duas posições. Segundo, ou seja, a figura que ocupa a segunda posição na minha sequência. Foram 5 ciclos. Completo mais duas figurinhas. Fantasma, letra B. Número 16, a última questão de nível médio, valendo 4 pontos. Um dos números da figura é igual à soma dos números diretamente ligados a ele. Qual é esse número? Tá, então vamos entender. Eu tenho números que estão sendo conectados aqui, né? Tem uma figura, ó. Por exemplo, o número 7 está sendo conectado por esses números. O número 10 está sendo conectado por esses aqui. Ele disse que só tem um caso em que o número ele é igualzinho à soma dos números conectados a ele. Que número é esse? Cara, eu vou por eliminação. Eu acho que aqui eu tenho poucas opções para eu analisar, então eu vou por eliminação. Sendo que eu poderia excluir alguns números aqui da minha lista. Olha só, o número 12 ele é o maior número que eu estou vendo. Então, nenhum número conectado a ele pode ser o número que eu estou buscando. Por quê? Não tem como o número 3 ser igual a 12 mais alguma coisa. Então, esse cara não pode ser, porque ele está conectado no 12. Eu vou fazer só um xizinho assim. Esse número 1 não pode ser porque ele está conectado no 12. O 4 não pode ser porque está conectado no 12. A mesma coisa para o número 10. Os números conectados ao 10 não podem ser porque somados o 10 mais alguém, eu não consigo. Deixa eu deixar mais claro isso. Desculpa, não sei se ficou, tá? O número 5 não pode ser porque 10 mais alguém não pode dar 5. Então não pode ser o 5, não pode ser o 2. Sobraram poucas opções. Eu posso testar cada uma delas separadamente agora. Número 1. Não tem como o número 1 ser a soma de alguns números. Então esse não é. Sobrou o 7, o 10 e o 12.
Número 7, os números que estão conectados a ele, eu acabei apagando aqui, né? Mas era o 1, 1 e 5. 1 mais 1, 2, mais 5, 7. Encontrei o número que eu estava procurando. Só para ter certeza, olha aqui em volta do 12. Eu tinha 3, 1 e 4. 3 mais 1, 4, mais 4, 8. Não deu 12. Em volta do 10, eu tinha 5, 1 e 2. 5 mais 1 mais 2 dá 8, ou seja, não é o 10 também. Resposta, letra C, 7 era o número que a gente buscava. Primeira questão de nível difícil, valendo 5 pontos. Clara tem uma caixa transparente contendo 6 cubos de mesmo tamanho. A caixa está apoiada na posição mostrada na figura. Olhando a caixa de cima, o que é que Clara pode ver? E quando ele fala de Clara pode ver, é porque provavelmente, além de ela estar olhando de cima, ela pode estar olhando lateralmente, né? Ela pode ir circundando a figura que ela está olhando. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, ó. Quando ela olha de cima, esse bloquinho que está aqui em cima, ele meio que gera uma sombra e eu não sei o que tem aqui debaixo, mas não importa. O que importa são as peças visíveis. Então vamos lá. Quando eu olho de cima, o que eu percebo? Eu vou tentar destacar aqui, ó. Eu conseguiria ver esses blocos que estão aqui. Percebe que eu só tenho 2 bloquinhos aqui de um lado, mais um aqui. E quando eu olho de cima, eu não tenho noção de profundidade. Eu não tenho noção se esse bloquinho aqui ele está na mesma altura desse aqui de cima ou não. O que eu tenho noção é se eles ocupam a mesma posição. E percebe que olhando aqui por baixo, ó, eles estão alinhados. É como se esse bloquinho tivesse sendo visto lá de cima, daqui, ó. Sacou? Então, o que é que ela estaria vendo? Ela estaria vendo algo mais ou menos assim. Eu tenho um L sendo formado, sendo que além de ser um L, eu tenho um quadradinho vazado aqui. Essa peça que está sozinha, ela está alinhada às peças lá de cima. E outro detalhe, aqui na lateral eu tenho 2 quadradinhos, eu não tenho 3. Então não pode ser a letra A, porque ele tem 3 para os 2 lados. Não pode ser a letra B, porque aquele quadradinho sozinho não está alinhado. Não pode ser a letra C, porque eu não tenho nenhum quadrado que esteja voando ou em cima do quadrado do meio. Ele está vazado, olha, ela não estaria observando nada no meio. Então não pode ser a letra C. A letra D, pelo mesmo motivo, eu não posso ter um buraco aqui, uma peça no meio. E a letra E é exatamente o que a gente estava olhando, olha ali. Um L em que em um dos lados eu tenho um quadradinho furado. Então a letra E é a resposta. Questão 18. Estevão quer escolher 2 números diferentes. Desculpa, vamos lá. Questão 18. Estevão quer escolher 2 números diferentes do quadro para calcular a sua soma. Quantos resultados diferentes ele pode obter? Cara, considerando que o maior valor que eu vou encontrar aqui é 10, eu tenho poucos números, eu vou escrever todas as possíveis combinações aqui. Ele falou que vai escolher 2 números, tá aqui, ó, 2 números diferentes e vai somar. Poxa, como que eu posso fazer isso? 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5. Além disso, 2 mais 1, só que não, né? Eu não preciso repetir o 2 mais 1. Eu já fiz aqui, o resultado vai ser o mesmo. Então eu posso ir para o próximo número. 2 mais 3, 2 mais 4, 2 mais 5. Então eu já fiz todas que envolvem o 2. Com o 3 agora. 3 mais 1, eu não preciso, já está aqui. 3 mais 2, não preciso, já está aqui. 3 mais 4, 3 mais 5. E agora com o 4. 4 mais 1 não precisa, mais 2 não, 3 não,
4 mais 5. Então, vamos ver quantos resultados diferentes eu tenho. Aqui dá 3, 1 mais 3 é 4, 1 mais 4 é 5, 1 mais 5 é 6, 2 mais 3 é 5, 2 mais 4 é 6, aqui é 7, 7, 8 e 9. Ele perguntou quantos resultados diferentes eu posso ter. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Percebe que o 5 eu já contei, não vou contar de novo. O 6 também. 7 eu vou contar. Aqui não. Aqui sim. E aqui sim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 possíveis números de se formar, somando 2. Próximo. Quais são as duas peças que podem ser escolhidas para completar corretamente o tabuleiro? 1 e 2, 1 e 3, 3 e 4, 2 e 4, 2 e 3. Aqui o grande desafio é que eu posso rotacionar essas peças, né? Eu posso imaginá-las giradas dentro da minha figura. Qual seria a melhor forma de eu fazer isso? Primeira coisa que me passa à mente: contar quantos quadradinhos faltam e saber se existe alguma dessas combinações aqui que não combinam. Então, aqui eu tenho. Posso até fazer assim, fazendo para eu poder contar quantos quadradinhos tem. Tentar fazer do jeito um pouco mais preciso, mas ainda assim em forma de rascunho. Então faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faltam 17 quadradinhos. A figura 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu preciso formar alguma combinação de duas peças que resultem em 17. Letra A, 1 e 2. 1 e 2 daria 19, então não pode ser a letra A. 1 e 3. 9 mais 7 daria 16, não pode ser. 3 e 4. 7 mais 8 não dá 17. 2 e 4. 10 mais 8 dá 18, também não pode ser. 2 e 3, exatamente 17. Eu acho que aqui seria o jeito mais fácil de chegar na resposta sem ter que ficar imaginando as peças se encaixando. Imaginá-las se encaixando ali, eu acho que daria um trabalho gigantesco, gente. Então aqui a gente acabou encontrando de um jeito simples. Questão 20. Alice, Beth, Celso e Dimas têm 3 peças cada um. Cada criança tem uma peça igual. Não, calma, vou ler de novo, perdão. Alice, Beth, Celso e Dimas têm 3 peças cada um. Cada criança tem uma peça igual a uma peça de cada uma das outras crianças, como mostrado para 3 crianças. Olha só, o texto, para mim, me soou muito confuso. É muita informação. Então, tenta entender o desenho. Tenta entender como que o desenho está atrelado ao texto. E não tenha preguiça de ler o texto de novo. Vou ler. Alice, Beth, Celso e Dimas têm 3 peças cada um. Então, cada um deles tem 3 peças. Inclusive, é o que eu estou vendo aqui. As 3 peças da Alice, as 3 da Beth e as 3 do Celso. Cada criança tem uma peça igual a uma peça de uma das outras crianças. Cara, então quer dizer que, vamos lá, cada criança tem uma peça igual a uma peça de uma das outras crianças. Então percebe o seguinte, aqui no exemplo que ele me deu, por exemplo, a Beth e a Alice possuem quadrados. Então a Alice tem uma figura em comum com a Beth. A Alice ela tem que ter uma figura em comum com o Celso. Todas elas têm figuras em comum. Então, Alice e Beth, quadrado.
Alice e Celso. Uai, era. Ah, o triângulo, tô doido, perdão. Triângulo. Poxa, e a relação entre Alice. Aliás, vamos escrever aqui o que está faltando, né? Que é o Dimas. Qual é a relação que existe entre o Dimas e a Alice? Qual é a figura que tem que ter em comum entre eles? Se eu já sei que o quadrado é com a Beth, o triângulo é com o Celso, então o círculo é com o Dimas. O Dimas possui um círculo por causa da relação com a Alice. Agora vamos lá. Beth em relação aos outros. Quadrado está relacionado com a Alice. A estrela está relacionada com o Celso. Qual é a figura que a Beth está compartilhando com o Dimas, que os dois têm iguais? O coração. E por fim, o Celso. O Celso se conectou com a Beth pela estrela, se relacionou com a Alice pelo triângulo e ficou uma figura para ele relacionar com o Dimas, que é o losango. Então, essa daqui é a combinação do Dimas. Não necessariamente nessa ordem. Eu só preciso encontrar essa sequência. Então, percebe que não é a letra A porque o quadrado está aqui. Não é a letra B porque o triângulo está aqui. Letra C não é porque a estrela está aqui. Letra D, acho que é letra D, né? Está aqui, ó, losango, círculo e coração. Então, letra D é a resposta da número 20. Questão número 21. Zusa monta torres com 3 tipos diferentes de figuras geométricas. As alturas de 3 torres estão indicadas a seguir. Qual é a altura da quarta torre? Deixa eu pensar. Ó, eu diria que toda a prova até o momento, essa talvez seja a questão mais complexa para o nível de terceiro e quarto ano, tá? Estou pensando como que eu posso explicar essa questão de uma forma simples. Bem, a primeira coisa que passa pela minha cabeça é: se eu consigo descobrir quanto mede o quadrado, e se eu. Cara, ficou feio, peraí, deixa eu melhorar aqui minha representação. Se eu consigo descobrir quanto é que mede o quadrado, e eu ao mesmo tempo consigo descobrir quanto é que vale a altura do triângulo, deixa eu desenhar um triângulo mais bonitinho aqui. Então, se eu descubro quanto é a altura do triângulo, essa distância daqui até aqui embaixo, eu consigo descobrir a resposta final. A questão é, será que essas informações aqui me dão isso? E eu acho que sim. Eu acho que de certa forma está fácil. Olha só essa figura. Ela é uma composição das 3 ao mesmo tempo. Se eu pego essa figura e eu retiro essas 2 peças, sobra. Eu pego tudo e retiro essas 2. Somente sobra o triângulo. Poxa, 20 menos 15, o triângulo vale 5. Até que não foi tão difícil, só precisei pensar um pouquinho. Se eu pego essa peça aqui inteira e eu retiro essas 2, o que é que sobra? Exatamente o quadrado. 20 menos 13 é 7. Então a combinação dessas 2 peças aqui juntas é 7 mais 5, que dá 12. Letra A. Número 22. Zé Formiga quer andar no quadriculado de A para B. Ele pode andar apenas para a direita e para cima. Cada vez que ele passa por uma casa cinza, ele tem que pagar R$ 1. Cada vez que ele passa por uma casa branca, ele tem que pagar R$ 2. Quantos reais ele teria que pagar para fazer o caminho mais barato? Caramba, para fazer o caminho mais barato, eu preciso evitar ao máximo de passar pelas casas brancas. Aliás, pelas brancas, né? Vamos só deixar claro aqui, ó. Ele disse que cada casa cinza, tá no texto, é R$ 1.
enquanto que cada casa branca é R$ 2. Então, você precisa evitar ao máximo andar pelas brancas. E sendo que eu só posso ir para a direita e para cima. Eu não posso andar na diagonal, por exemplo. Então, quanto mais eu conseguir pegar o caminho por cima, melhor pelo cinza. Vou fazer algumas combinações aqui e ver se existe algum padrão. Se eu fizesse, por exemplo, ó, direita, direita, sobe e chega aqui. Se eu tivesse feito esse caminho, quantos brancos e quantos cinzas eu teria feito? Brancos, 1, 2, 3, 4, 5. Cinzas, 1, 2, 3. Então, beleza, vamos pensar em outra combinação. Se eu tivesse feito, por exemplo, assim, ó, eu teria passado por 1, 2, 3, 4, 5 brancos, 1, 2, 3 cinzas. Se eu tivesse feito, eu acho que o caminho mais plausível possível sempre vai estar passando por 3 cinzas. Porque depois que eu já passei por ele para a direita, não tem como eu voltar. E não tem como fazer uma diagonal. Então eu tenho a impressão de que o melhor caminho, o mais barato, eu vou ter que passar por 3 cinzas. Deixa eu voltar aqui só para ver se eu consigo raciocinar o negócio. Então vamos lá. Estou partindo daqui. Ó, se eu for para cima, eu pego o cinza, mas eu já deixo de pegar esse. Então toda decisão me faz penalizar por alguma coisa. Se eu for para a direita e para a direita de novo, eu já não posso mais pegar esse. Já passei por ele. Agora eu tenho a opção de ir para cima ou para a direita, pegando o máximo de cinzas. Se eu for para cima, ou eu vou pegar esse e abrir mão desses dois, porque eu já vou ter passado por eles, ou eu vou pegar esse e vou abrir mão dos outros dois. Sempre vai ser o melhor caminho, sempre seria pegando 3 peças cinzas. Algo como, por exemplo, aqui, aqui, aqui e aqui. Não faz diferença. No fim das contas, eu não consigo. No fim das contas, eu não consigo pegar mais cinzas. A não ser que eu voltasse, né? Mas aí não faz sentido, ficaria caro. E aí, quanto que eu vou pagar por isso? Ó? Quantos brancos e quantos cinzas foram? Foram 1, 2, 3, 4, 5 brancos e cinzas foram 1, 2, 3. Cada branco é R$ 2. Então, 5 vezes 2 dá 10. Cada cinza é R$ 1. 3 vezes 1, 3. Um total de R$ 13. Letra C. Júlia tem uma lista de problemas para resolver. Durante o mês de maio, ela começa a resolver esses problemas no dia 1º de maio. Se ela resolver exatamente 2 problemas por dia, ela terminará sua tarefa num domingo. Se ela resolver exatamente 3 problemas por dia, ela terminará numa quarta-feira. Quantos problemas há na lista de Júlia? Tá, primeira coisa. Ela começa no dia 1º, então ela começa numa quarta-feira. Esse é o dia de início. E ela não pode passar do dia 31, né? Não tem como ela passar do dia 31, porque ela disse que é uma lista para maio. Ela vai resolver isso durante o mês de maio. Tá aqui, ó. Então eu preciso que termine antes do dia 31. Se ela fizer de 2 em 2, ela terminará sua tarefa no domingo. Bem, se ela terminar no domingo e ela terminar no dia 5, se ela terminasse no dia 5, quantos exercícios seriam? 2, aí eu tenho que contar o dia 1º, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2, 5 vezes 2. Então eu teria, se ela terminasse aqui, 10 exercícios. E se ela terminasse no dia 12? Ela teria
toda essa semana aqui, então 7 vezes 2, mais a semana anterior, 5 vezes 2. 7 vezes 2 é 14, mais 10, ou seja, 24. Se ela terminasse no dia 19, eu teria 2 semanas completas, ou seja, 14 dias com 2 exercícios, mais 5 vezes 2. Aqui passaria até da última resposta possível, né? Isso daria 28 mais 10 igual a 38. Então percebe o seguinte, 38 é maior do que 30. Então ela terminaria ou no dia 5 ou no dia 12. Ou seja, ou ela tem 10 exercícios, ou não está fazendo sentido. Ou 24. Olha, eu preciso que seja um número que seja múltiplo de 2 e de 3. 10 não é múltiplo de 3. E eu preciso que seja um número que esteja dentro da minha lista aqui. Não pode ser no dia 5, porque dia 5 ela teria 10 exercícios. 10 exercícios não é uma opção. E além de não ser uma opção, não é um múltiplo de 3. 24 é uma opção. Tá aqui. 24 é múltiplo de 3. E se ela fosse até o próximo domingo, teria passado de 30. Então, tudo me indica que é 24. Eu só vou fazer um teste. Se realmente forem 24 exercícios, e ela fizesse de 3 em 3, ela terminaria numa quarta-feira? Ó, eu vou fazer de cabeça. Eu vou riscando aqui, ó, dia a dia. Dia 1º, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Terminaria no dia 8, que é uma quarta-feira. Então, sim, a resposta é 24. Essa daqui eu também não considero. Percebe, eu conseguiria resolver ela tranquila. Mas, para o nível terceiro e quarto ano, eu colocaria ela como uma das mais difíceis também. Mesmo, eu sei que ela está na lista dos difíceis, mas dentre todas elas, eu acho que essa daqui poderia ser uma das mais difíceis. Eu não sei, poderia pensar também. Talvez tenha um jeito mais fácil de fazer, só que eu não percebi isso rápido, tá bom? E eu não vou tentar de novo, porque o vídeo já está ficando bem longo. Próximo. André estava lançando dardos em um alvo. Ele começou com 10 dardos e ganhou 2 novos dardos. Calma, vou ler de novo. André estava lançando dardos em um alvo. Ele começou com 10 dardos e ganhou 2 a cada vez que ele acertou o alvo. Ao todo, ele lançou 20 dardos. Quantas vezes ele acertou? Poxa, ele tinha 10 dardos mais 2 por acerto. Ele começou com 10. Ele ganha 2 para cada acerto dele. Ele terminou com 20. Com 20 lançados, no caso, né? Terminou com 20 lançados no alvo, com 20 no alvo. Se ele tem 20 no alvo, não. O André lançou. Ele lançou 20, não necessariamente ele acertou, né? Então ele terminou lançando 20. Os 10 iniciais, mais 10 que ele ganhou. Isso daqui ele ganhou. E ele ganhou de 2 em 2. Poxa, 10 dividido por 2 é 5. Então ele acertou 5 vezes. Faz sentido, não faz? Eu joguei e errei, joguei e errei. Eu ganho de 2 em 2, eu acho que é isso. Letra B, 5. Ele ganhou 10. Como foi de 2 em 2 que ele ganhou, então ele acertou 5 vezes. Aqui a gente encerra a prova. Inclusive, eu já te deixo um convite. Deixa aí nos comentários quantos pontos você teria feito. Se você tem alguma dúvida, se você discorda de algo que eu fiz. Eu não vou terminar o vídeo ainda. Eu vou corrigir minha prova agora e vou ver se eu errei alguma coisa e quantos pontos eu teria feito. Até para te ajudar a fazer o cálculo. Para isso, eu separei aqui o gabarito. Deixa eu reduzir ele. Vou deixar ele aqui no cantinho. E a gente vai passando questão por questão
marcando ele. Então, aqui, por exemplo, a número 1 eu marquei letra C, tá certo. Número 2 eu marquei A, tá certo. Número 3 E, tá certo. Número 4, C, tá certo. Número 5, aliás, opa, pulei aqui sem querer. Número 5 aqui, A. Eita, eu errei a 5? Ah, não, perdão, tá aqui a resposta, né? Ó, letra C, marquei certo. Letra C. Número 6, D. Número 7, D. Certinho. Número 8, eu marquei E, estava escondidinho ali. Número 9, marquei A. Número 10, tá aqui em cima, eu marquei D, tá certinho. Deixa eu só ajustar aqui. Questão 11, eu marquei B de bola. Questão 12, B de bola. Questão 13, B de bola de novo. Questão 14, C. Questão 15, B, certinho. Questão 16, C. Questão 17. Opa, pulei de novo, né? Deixa eu voltar aqui. Questão 17, eu marquei letra E, certinho. Questão 18, C. Questão 19, pulei mais um. Questão 19, letra E, certinho. Questão 20, letra D, certinho. 21, letra A, certinho. Questão 22, C. Questão 23, D. Questão 24, B. Então percebe que eu acertei todas, né? De qualquer forma, se você tiver feito aí na sua prova, como você calcula os seus pontos agora, tá bom? As questões de 1 a 8 valem 3 pontos. Então você vê quantos você acertou e soma todos eles. As que você errou, menos 0,75, tá bom? As questões de 9 a 16 valem 4 pontos. Cada questão que você errou vale menos 1 ponto. E da 17 até a 24, 5 pontos cada acerto. Se você erra alguma, você perde 1,25. Se você deixar em branco, você não perde nada. E tem um detalhe: todo mundo no seu nível já começa com 24 pontos. Então, você vai somar todos os pontos que você fez, mais os 24 pontos iniciais. E assim você chegaria no resultado final. Só para simular, imagina que eu tivesse errado a número 3, a 10, a 17, a 24 e tivesse deixado em branco a 13 e a 14. Estou chutando aqui, tá bom? Das questões de 1 a 8, eu teria acertado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu teria feito 7 vezes 3 pontos, que dá 21. E teria errado uma. Então, menos 0,75, que dá 20,25. Então, isso daqui nas questões fáceis. Nas médias de 9 até 16, eu teria acertado 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4, que dá 20. E teria errado uma. Essa daqui. As que eu tinha marcado de rosa, eu disse que eu tinha deixado em branco. Então, eu não ganhei nem perdi. Então, eu perdi um ponto. 19. Nas difíceis, eu teria acertado 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 5, que dá 30.
menos 1, 2. Se eu tivesse errado duas, eu teria perdido 1,25 vezes 2, 2,50. Então, eu teria feito 27,50. E aí eu somo todos esses números. Deixa eu abrir uma nova pagininha aqui, só para não ficar muito bagunçado. Espera aí, vou colocar aqui em cima. Prontinho. Então, eu vou somar isso tudo aqui. 20,25 mais 19,0 mais 27,50 mais 24 pontos que todo mundo começa ganhando. E aí agora eu somo. Aqui vai dar 5, 7. Aqui teria dado 9 com 7, 16, 20, vai 2, 2, 4, 5, 7, 9. 90,75. Essa teria sido a minha nota nessa simulação. E aí, se eu quero saber se eu medalhei ou não, aqui tem o ponto de corte do ano de 2024. Então, para tirar a quem tirou a nota de 90,75, ficou nessa faixa aqui, ó, nessa faixa, na faixa da prata. Então, nessa simulação, eu teria ficado com prata. Beleza? Cara, eu espero muito que eu tenha te ajudado a aprender. Te peço muita desculpa pela qualidade do som, pela qualidade do vídeo, mas eu espero que a explicação tenha te engajado, tenha te mostrado formas de pensar. Te desejo uma boa prova, desejo que você brilhe nessa competição e nas próximas também. E comenta aqui embaixo se você mandou bem, se esse vídeo te ajudou. Comenta comigo qual foi o seu resultado. Eu realmente fico muito curioso para saber se está dando certo, se eu estou ajudando as pessoas. E fico aqui no desejo por bons resultados. Beleza? Se você puder também seguir, apertar o sininho para me ajudar a engajar e até pensar em melhorar os meus equipamentos, seria muito, eu ficaria muito grato, de verdade, tá bom? Obrigado, um abraço para você, uma boa prova, até a próxima. Tchau, tchau.